De um lado a gente tem o Asus VivoBook com Ryzen 5 e placa de vídeo Vega integrada, e desse daqui nós temos o Galaxy Book 2 com i3 de 12ª geração. A questão é, esses dois notebooks hoje, se você for comprar a versão de 8 GB de RAM, eles estão nos mesmos valores ali, em torno de R$ 2.200. Esse daqui, o Galaxy Book 2, você ainda tem a opção de comprar com 4 GB de RAM e depois comprar a memória RAM separada, foi o que eu fiz, então ele vai custar em torno de R$ 1.900, enquanto esse daqui com 8 GB de RAM em torno de R$ 2.100, R$ 2.200, mais ou menos. Inclusive, logo no começo desse vídeo, o link dos dois, o valor mais barato é sempre na Amazon ou no Mercado Livre, onde tiver estoque, porque esses notebooks vendem demais, então eles sempre estão saindo de estoque, mas aonde tiver, vai estar aqui na descrição o mais barato para vocês comprarem, beleza? A questão é o seguinte, para você que quer um notebook mais barato para estudar, às vezes para jogar um joguinho ou outro, para trabalhar, qual que é a melhor opção? É isso que eu vou comparar para vocês hoje. Eu já adianto para vocês que os dois têm vantagens, então não é simplesmente, esse aqui é mais potente, esse aqui é mais fraco, vai nesse, não. Os dois têm vantagens, dependendo do que você precisa, vai ter um ali que vai ser melhor para você. Então logo nesse começo do vídeo, já deixa um like que me ajuda demais. E bora lá. Bom, vamos começar aqui então comparando o que a gente vê por fora. De um lado a gente tem aqui o Asus VivoBook. No Asus VivoBook, eu vou fechar ele aqui, a gente vai ver que tanto o Asus quanto o Samsung, eles são bem finos, olha só, bem finos mesmo. Na verdade, eu arrisco dizer que eles são iguais ali em questão de espessura. Em questão de peso também, na verdade, dá até a impressão que o Asus é um pouco mais leve do que o Samsung, tá? E aqui nós temos as conexões. Então, bom, comparando lado a lado, e olha só, eles são realmente da mesma altura. De um lado aqui, nós temos USB, uma USB 3.0, né? Então, eu vou ver aqui o Samsung pra gente ter basicamente a mesma comparação. Pronto. Aqui nós temos uma USB, no caso do Asus VivoBook, e uma saída aqui de ar desse lado de cá. Já no Samsung nós temos aqui uma entrada micro SD, nós temos aqui entrada para fone de ouvido, né? Também aqui uma outra USB, e essa aqui também não é nada, isso aqui é só para você colocar ali na loja, tal, a gente não usa isso. Do outro lado aqui no Samsung e do outro lado aqui no Asus, comparando agora também lado a lado, nós temos aqui no Asus a entrada para fone, que nós temos lá no Samsung do outro lado, USB-C Thunderbolt, inclusive você consegue transmitir imagem, só que não dá para carregar o notebook. Nós temos aqui o USB 3.0, mais uma USB, aqui nós temos o HDMI e a entrada para você carregar o notebook. Já aqui no Samsung, nós temos também a entrada USB, mais uma entrada USB 3.0, nós temos aqui o HDMI, entrada RJ45 de internet, coisa que a gente não tem no Asus, e duas USB-C Thunderbolt que carregam o notebook. Então, esse notebook da Samsung, ele carrega via USB-C, coisa que o da Asus não faz. Os dois notebooks têm carregadores muito pequenos, vocês estão vendo aí, lado a lado, nós temos o carregador da Samsung, é exatamente um carregador de celular, basicamente, bem pequeno, com um cabo USB-C, e no caso do Asus, também é um carregador bem pequeno, só que não é USB-C, esse padrão proprietário de notebook. Na questão da construção, os dois notebooks são muito bonitos. O Samsung é um pouco mais escuro, todo de plástico mesmo, não pega muita marca de dedo, não tem nada de metal aqui no Samsung. A vantagem do Samsung da construção é que para fazer upgrade é muito mais fácil. Você tem aqui tanto o upgrade de SSD quanto de memória RAM, você faz aqui embaixo, simplesmente destacando aqui, tirando, é super fácil de fazer, coisa que o Asus VivoBook não é, porque você precisa abrir ele. Mas tem vídeo aqui também no canal fazendo upgrade nos dois notebooks, tá? Bom, já no Asus aqui, então na parte de baixo nós temos toda essa entrada de ar, muito bonito. Eu acho essa cor do Asus maravilhosa, é tipo um azul meio roxo, olha só que bonito. Não pega marca de dedo também, tanta marca de dedo, né? Claro que uma hora ou outra acaba pegando. E aqui escrito Asus VivoBook, bem parecido com o Samsung mesmo a questão do design. Agora, quando você abre, você já percebe uma diferença bem bacana aqui, tanto no Samsung quanto no Asus, nós temos aqui trackpads bons, mas o da Samsung é bem maior. Não sei se vocês vão conseguir notar, mas ó, colocando até minha mão em cima, ó, tampei todo o da Samsung, o do Asus aqui, ó, o da Samsung, fica sobrando, tá vendo? É bem maior sim o trackpad do Samsung em relação ao Asus. Outra coisa que é diferente é o teclado. O teclado é full size nos dois, então você tem todas as mesmas teclas, mas o do Asus, as teclas são um pouco mais altas. Não sei se vai dar para pegar na câmera, mas a tecla é um pouco mais alta. O Samsung é extremamente rente. Parece que eu tô teclando no MacBook. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere mais alto, mas tá aí essa diferença. Na parte aqui então de dentro é basicamente isso, e aqui nós temos a webcam, tanto no Samsung quanto no Asus. Só que no Asus nós temos esse mecanismo de fechar a webcam aqui, ó, que serve basicamente para privacidade. Tem gente que gosta, né? Então isso tem aqui. No caso do Samsung a gente tem a webcam, mas a webcam não fecha, tá? Então se você quiser fechar, você precisa colocar uma fita, alguma coisa aqui. Outra diferença que nós temos logo quando a gente abre, e aí começa as coisas que você precisa ver para que você precisa de um notebook, porque daí um vai ser melhor do que o outro.
que é o seguinte: no Asus nós temos a tela mais simples do mercado hoje, é uma tela TN. Olha só o que acontece quando eu viro de lado. Não sei se vocês vão perceber, mas a cor se perde, a tela fica escura, ou então às vezes ela começa a ficar um pouco mais clara, tá vendo? Você não consegue enxergar as cores exatamente do mesmo jeito em todos os ângulos. Coisa que aqui no Samsung a gente tem uma tela IPS, as cores são muito melhores, a tela não é lavada, então não importa o ângulo que você tá olhando, na vida real aqui, né, sem ser pela câmera, você vai enxergar. Eu tô vendo aqui a tela de lado e eu consigo enxergar as cores, o azul, consigo enxergar tudo certinho. Então assim, na hora de você ver um filme, ver um vídeo, a tela aqui do Samsung vai ser melhor. Não tem discussão. Isso não tem discussão. Agora, no uso do dia a dia, na hora de estudar, então você vai acessar planilhas, você vai acessar documentos do Word, você vai acessar documentos do Google Docs, navegar na internet, os dois são maravilhosos. Nenhum dos dois vai ficar travando, tanto o i3 de 12ª geração quanto o Ryzen 5 da série 4000 são excelentes, são ótimos processadores, os dois com 8 GB de RAM. Você não vai ter problema com a navegação na internet, não mesmo. Nesse quesito, eles são iguais. Na hora de trabalhar, se você é uma pessoa que trabalha com arquivos um pouco mais pesados, por exemplo, você é um engenheiro, você quer mexer com AutoCAD, com projetos 3D, coisa simples, mas você quer mexer, o Asus VivoBook vai se sair melhor. Porque aqui, não só por conta do processador, mas a placa de vídeo integrada dele é melhor do que a placa de vídeo integrada do Samsung. Agora, tarefas mais básicas, como edição de vídeo mais simples, Photoshop, os dois também vão ser ótimos, tá? Eu consegui tanto editar vídeo aqui no Samsung, quanto editar vídeo aqui no Asus. Apesar do Asus ser sim mais potente, o Samsung também aguenta tranquilamente essas tarefas. No quesito bateria, os dois têm ótimas baterias. O Samsung tem uma bateria até melhor, então vai durar mais ou menos ali uns 30 minutos, dependendo da tarefa até 1 hora a mais do que o Asus, mas os dois, navegando na internet, não usando muito ali com tarefas pesadas, você consegue até 9 horas, dependendo do uso, até chegar talvez a umas 10 horas, mas se for muito básico mesmo. Mas em torno de 8, 9 horas você vai conseguir com os dois. Agora, para comparar realmente a potência dos dois, o que a gente vai fazer é o seguinte: abrir jogos. Nenhum dos dois são notebooks gamers, mas se eles rodam jogos, você já sabe que eles vão rodar qualquer outra coisa também, né? Vão rodar coisa até mais pesada. No caso do Asus VivoBook, eu testei ele com 8 GB de memória RAM. No CS, por exemplo, abrindo o CS2, ele roda em torno de 70 FPS, como vocês estão vendo. Dá para jogar tranquilo CS2 aqui no Asus VivoBook. Dá para jogar Minecraft, eu consegui abrir GTA V aqui no Asus VivoBook e rodou tranquilamente, na média dos 60 FPS. Então assim, no quesito jogos, não é o foco de nenhum dos dois, mas o Asus VivoBook consegue rodar bastante coisa. Se ele consegue rodar GTA V, se ele consegue rodar Valorant e CS, você já imagina aí que ele vai rodar algum outro jogo que você queira também, ou até uma aplicação mais pesada. Então agora aqui com o Galaxy Book 2, eu tô aqui com o CS aberto, lembrando ele tá com 8 GB de memória RAM, e vocês vão ver como ele não chega aos pés do Asus VivoBook quando se trata de jogar, principalmente por conta da placa de vídeo integrada. O processador i3 que nós temos aqui é incrível, só que a placa de vídeo integrada da Intel não chega aos pés da placa da AMD. Então, ó, tô aqui com o CS aberto e eu vou abrir nas mesmas condições que eu tinha testado o Asus VivoBook. Então, eu vou vir aqui em treinamento, né, que é o offline, e vou colocar aqui na Dust 2, normal, casual, e vou simplesmente puxar a partida. Aqui a gente tem o FPS rodando aqui do lado, bem pequenininho. Infelizmente, o MSI Afterburner não funciona no CS para eu poder colocar o FPS maior, mas dá pra ver ali, é o mesmo que eu usei no Asus. Beleza, eu tô aqui então com o CS aberto e olha só, realmente é muita diferença. Enquanto o Asus VivoBook roda a 75, às vezes chegando a 80 FPS, olha aqui, travando, tá vendo? Não é um notebook feito, agora aqui ficou até um pouco mais jogável, mas assim, putz, não dá pra falar que você vai conseguir jogar com esse notebook. Tá muito poucos FPS, 20 FPS, 17 FPS, então assim, em um jogo que é o CS ali, já um joguinho, né, CS2 é um pouco mais pesado. Vocês viram também eu rodando o Celeste, e no caso de Celeste, ele vai rodar tranquilamente. Então jogos de plataforma vai de boa, jogos mais fracos, The Sims, Stardew Valley, Celeste, até Minecraft aqui você vai conseguir rodar mais tranquilo. Agora, qualquer coisa acima disso, um CS2, um Valorant, um Roblox ou até mesmo talvez um GTA V não vai rodar. É um notebook principalmente para quem quer trabalhar e estudar e acabou, tá? Então realmente a vantagem dele em relação aos VivoBook é principalmente a questão do design das portas e da tela, que é muito melhor. Então é isso. Já no caso do Samsung, quando eu fui abrir, por exemplo, Celeste, que é um jogo mais leve, nossa, lindo, roda de boa. The Sims, Stardew Valley, tranquilo. Mas se você vai abrir um jogo um pouco mais pesado como CS2 ou GTA V, aí já não dá. CS, por exemplo, ele roda a 20 FPS, às vezes 17 FPS. Então realmente é bem mais fraco se a gente comparar com o Asus VivoBook no quesito jogos. Só que é isso que eu tô te falando. Não é só porque o Asus VivoBook é mais potente que ele é a melhor opção. Se você fala assim pra mim, Felipe, eu vou jogar uma hora ou outra, mas
mas é um jogo bem básico, eu quero jogar, sei lá, FIFA ou quero jogar Minecraft, um jogo bem leve, cara, aí o Galaxy Book vai ser uma excelente opção, porque aqui a gente tem um notebook com acabamento muito bacana e tem algumas vantagens, né? As portas dele são muito bacanas, carregar USB-C, a tela vai ser muito melhor para você que quer ver vídeos, que quer ver filme, mas se você fala assim, tá, eu quero estudar, quero trabalhar, mas no final do dia eu tenho sim vontade de jogar um jogo ou outro que é um pouquinho mais pesado, você vai ter que abrir mão de ter uma tela boa, de ter uma tela IPS maravilhosa aqui, para ter uma tela um pouco mais simples, que também é boa, dá para usar, para você ter realmente mais potência. Asus VivoBook é mais potente se você precisa dessa potência. Vai no Asus VivoBook, mas se você não precisa, você só quer realmente coisas mais simples, o Samsung não vai te deixar na mão, não vai travar para nenhuma tarefa que você vai fazer e vai ter a vantagem da tela ser melhor e de ter portas ali como USB-C, porta internet que você vai acabar usando. Os dois, como eu falei, na mesma faixa de preço, o link vai estar aqui na descrição e comenta para eu saber qual desses dois aqui que você escolheria. Se você tem um dos dois, também comenta aqui qual que é a sua experiência, assim você vai ajudar quem tá pensando em comprar. Deixa um like que me ajuda demais e tamo junto, galera. Valeu e falou!